Terranos, boa tarde, tudo bem com você, com sua casa, com sua família? E eu, Terranos, tô aqui na sequência de mais um vídeo que eu trouxe aqui pra vocês nesse momento. E qual é o livro que eu tô lendo? As Mulheres, de Adolphe. Eu vou falar hoje sobre 3 mulheres que também participaram aí na vida de Adolphe. Depois, claro, da mãe dele, Clara Hitler, que tem no vídeo lá atrás, Terranos. Procure aí na playlist dos livros. Mas antes, eu quero mostrar pra vocês o meu esboço. Olha isso! Um esboço básico para preparar uma gravação aqui, uma síntese, uma sinopse rapidinha, uma resenha, sei lá, como quer que você chame aí, mas é isso aí. Bom, antes de falar sobre essas 3 mulheres, né, eu volto lá atrás na questão da mãe dele, de Clara Hitler, sobre os registros. Sabe o que eu detectei, Terranos? Que nessa leitura de livros eu percebi muitos números, o sistema dos números. Eu vou mostrar para vocês algumas coisas sobre números que eu reparei nessa leitura. Mas antes, vou mostrar para vocês também, ó, meu delineado. Ganhei esse lápis e testei aqui um pouquinho. A diferentona, né? Essa sou eu. Vamos seguindo. Olha só, Terranos, eu fiz uma transcrita aqui sobre os números. Que interessante. Olhem isso. Consegue visualizar? Se vocês não conseguem, eu vou ler para vocês. Bom, sobre os números. Na doença da mãe de Adolphe lá, ele transcreveu para a página de um diário que o médico atendeu ela 77 vezes. Olha os números. Que ela foi medicada 47 vezes. E o preço da consulta naquela época era 549 coroas. E ele conseguiu pagar 59 coroas naquele primeiro momento. E depois, o médico que atendeu ela foi o médico judeu Edward Blank. Eu vou falar depois desse médico. Esses são transcritos dos números que eu reparei, Terranos. Reparei também que sobre a história da sequência das 3 mulheres. E eu vou falar sobre elas no próximo vídeo. Acompanhem comigo. Hoje é exatamente quinta-feira, 26 de janeiro de 2023. Segue comigo os registros. Parei aqui para ler para vocês e depois transcrever para o papel e gravar um vídeo para vocês. Hoje, na hora do almoço, não corri, chuva em Brasília. Então, tô aqui dentro do estúdio tipo improvisado, com autorizações, obviamente, para registrar aqui a vida. Vamos que vamos. Terranos, bora lá. Bom, vou me arrumar aqui para gravar mais um vídeo para vocês e falar das 3 grandes mulheres. De quem eu vou falar agora, das mulheres de Adolphe, são as protagonistas, as 3 ricas patrocinadoras da campanha dele. Porque, de certa forma, foi uma politicagem, uma campanha. E para manter tudo isso aí, Terranos, é preciso ter capital. Sem capital, nada acontece. Então, Adolphe foi procurar se colocar dentro de lugares onde ele conseguia esse network e patrocínio. O mais engraçado é que nessa leitura eu verifiquei que são 2 Helene, o nome das mulheres. Helene só mudava muito o sobrenome. Helene Hansfustalk e Helene Beckstein. Eu não sei muito não sei pronunciar isso, Terranos, porque a escrita é muito estranha, mas eu vou mostrar pra vocês, ó. As 2 Helene aqui, ó, em cima, ó. Helene e Helene. São as patrocinadoras, as mulheres de classe na época. Mulheres esposas de homens fluentes na época. E que, através dela, todas coroas, tá? Eu percebi que todas essas mulheres já tinham um nível, assim, de terceira
idade. Dentre as páginas que fala sobre isso, fala que uma delas se auto-adotou como irmã, irmã dele, né? Irmã não sanguínea, mas irmã em consideração de Adolf. E uma terceira, vou falar sobre Carola Huffman. Isso a data de 1920, terranos, olhem aqui. Bom, terranos, acompanhem comigo aqui os históricos. E antes de você ver esse vídeo, já deixa esse like maroto, se inscreva no canal e notifique o sininho para quando eu lançar um vídeo aparecer aí direitinho para vocês. Bora para a história agora? Segredo. Então, terranos, voltando aqui e falando mais um pouquinho aqui sobre esses registros do livro de As Mulheres de Adolf. Bom, vou falar agora de Carola Huffman. Quem era Carola Huffman? Como ele conheceu? Como que foi essa descoberta, essa aproximação, essa questão de amizade entre Adolf Hitler e Carola Huffman? Bom, no transcrito diz que ela tem 83 anos, era uma professora aposentada e viúva do diretor do colégio. Essa senhora Carola, ela tinha algo especial, que ela via Adolf como seu filho adotivo. Ela, por ser uma senhora de idade idosa, viúva, então assim, ela decidiu, em um belo dia, nos primeiros discursos de Adolf em um teatro, disse o nome que era um teatro onde Adolf entrou e fez um primeiro discurso. Lá na plateia estava Carola Huffman sentadinha ouvindo. Só que lá de cima, onde Adolf estava falando, deu uma olhada no ambiente e tinha vários homens e 3 mulheres, diz o transcrito. E entre essas 3 mulheres estava a senhora Carola Huffman. Ele olhou lá de cima, depois que terminou o discurso, ele desceu entre aquela multidão, se aproximou de Carola Huffman e tascou-se logo um elogio, dizendo que ela tinha os olhos azuis. Diz assim, ele elogiou seus olhos azuis, lindo como os de sua mãe. Então assim, ele já percebeu que era uma mulher rica, de classe, que tinha boas influências. Então já foi lá e deu aquela lançada de elogios. Uma senhora viúva quase nunca não recebe elogio. Naquela época, naquele momento, ela recebeu e foi elogiada, se sentiu privilegiada. Essa senhora, ela tinha ideias racionárias, diz que era professora aposentada, que também fundou um grupo local do partido para ajudar e cedia a mansão dela, a casa de campo, para ele fazer as reuniões. E logo depois, quando passou todo esse primeiro processo aí, ele foi preso. Vou falar sobre isso em um próximo vídeo. Mas quando ele foi preso, ela também diz que ela visitava Adolf e ela andava 60 quilômetros para chegar até a prisão onde Adolf ficava, e ela ia visitá-lo. E ela sempre levava bolo com creme de chantilly para Adolf. Essa é a primeira mulher. Isso estou falando lá de 1920, terranos. 20 anos depois, dentre muitas amigas que eles manteram, só aquela mulher que manteve firme e forte, e era invariavelmente a mais benigna solitude, ele transcreveu. Essa é a primeira mulher partidarista, racionalista, vamos dizer assim, no sentido de ser muito inteligente, ser muito fluente. Isso foi o transcrito sobre essa mulher, Carola. No livro fala também que ela usava muitos vestidos belíssimos, muitas joias, se produzia com luvas, todo um transcrito maravilhoso. Eu vou deixar aqui em cima uma fotinha aqui, nesse cantinho aqui, para você acompanhar sobre essa história. E agora vamos para a segunda mulher, uma das Helene. Seguiremos, terrano. Boa
tarde, terranos, tudo bem? Seguindo aqui com mais um vídeo para vocês, vamos falar aqui na sequência do livro. Ontem, né, no dia anterior, eu gravei o vídeo sobre as mulheres de Hitler, as 3 mulheres, as protagonistas dele nessa vida aí histórica, né? Falei de uma primeira, que era Carola, e falta as outras duas, que é Helene. Uma é Helene Beckstein e o outro Rumpus Twent. Eu não sei pronunciar, mas vou mostrar aqui para vocês. Olha só o sobrenome dela: Hans Twain e Buchstein. Eu acho que é isso, tá em alemão aqui. Vou falar dessa primeira mulher, Helene. Ela era a esposa de um pianista. Essa Helene Beckstein, ela deu aulas a Adolf, aulas de etiqueta, terranos. Ela achava ele um cara muito feio, muito desarrumado, eu diria. Na linguagem de hoje, o cara era desarrumado. Eu costumo dizer que as mulheres, ela olha muito essa questão de trajes, de comportamento, de fala, todas essas coisas. Bom, para eu estar falando aqui com vocês, obviamente, eu vou repetir mais uma vez. Vou mostrar para vocês a minha preparação. Olhem isso, terranos, ó. A minha preparação para estar falando para vocês. E olha o livrinho aqui básico. Eu tô em um outro cenário aqui atrás, tô sozinha. Então, vim falar um pouquinho para vocês dessa mulher. Quem era Helene Beckstein? Quem era essa mulher? Ela era esposa de um fabricante de piano. Ela simpatizou com Adolf porque ela dizia que ele era um rapaz tosco. O que é um rapaz tosco? De acordo com minha pesquisa que eu fiz, é um rapaz tímido, quieto e desarrumado, eu diria. Ela visitou ele na primeira visita que teve em reunião. Era um salão onde tinha grandes reuniões, casas de eventos. E Adolf entrou lá. Quando entrou nessa primeiro encontro lá, ela observou que ele era mal vestido, tinha péssimo gosto, era tímido. Então, como ela era acostumada a conviver dentre grandes homens, no sentido de cortesia, de boas bebidas, boas vestimentas, bons diálogos. E aquele cara lá no cantinho, quando entrou, ela simpatizou logo com ele, porque na cabeça dela, eu imaginando, né, eu aqui filosofando, devia dizer assim: vou ensinar aquele ali porque ele parece estar deslocado aqui desse grupo. Então, ela chamou ele, apresentou o salão, e quando ela levou, essa parte eu gostei muito, quando ela levou Adolf para apresentar o salão, ele pediu para ir no banheiro daquele local. E quando ele entrou, o terrano, ele era tão simples, tão humilde, que ele entrou e ficou deslumbrado com aquelas torneiras, com aquelas banheiras, tudo muito, muito luxuosas. E quando ele ligou a torneira, lá dentro do banheiro saiu água quente, ele ficou impressionado. No livro diz que ele falava assim: nossa, como que uma torneira tem capacidade de esquentar água? Ele não entendia nem a eletricidade. Bom, e essa mulher, ela não gostava muito, quando ele entrou no salão, do chapéu dele. Cita-se na página do livro que ele usava um chapéu preto feio, um chapéu de palhaço, é nesses termos que diz. E ela foi lá e arrancou esse chapéu da cabeça dele e logo subiu as escadas, foi até um quarto lá dela, do esposo dela, abriu o armário e procurou um chapéu mais chique para ele. Inclusive no livro fala até a cor do chapéu. O chapéu é um verde bandeira aveludado, diz assim. Então essa parte me chamou muita atenção. Essa Helena Beckstein ensinou Adolf a se vestir, a cumprimentar as pessoas, a conversar.
ela ensinou ele a... Ah, também eu lembro que nessa página diz também que ela deu um chicote, ó, chicote de cachorro, feito de couro para Adolf como um presente. Ela convenceu ele a usar traje de rigor, camisas de punho duplo com a botão. E ensinou também ele usar sapatos, botas de couro, enfim, toda essa parte de etiqueta foi Helene Bechstein, esposa de um pianista, que ensinou a Adolf. Inclusive, logo depois, no final da história, fala-se que esse esposo dela, de Helene, foi pianista e tocava para Adolf, e também fez parte também do quadro de... como eu poderia usar o termo sindicalista, se cadastrou dentro do partido, se oficializou como um membro e era da ativa. Bom, essa história fala que logo depois essa senhora Helene não gostava mais de Adolf, lá no final, lá em 1933, foi a última conversa dele com ela. Ela se decepcionou com ele e chamava ele, no final do histórico, diz que ela chamava ele de lobinho. Sórdido chanceler, eram os termos que ela usou ele aí no fim dessa amizade. Bom, essa é Helene. Agora eu vou para a segunda Helene. Vem comigo. Bora lá, terranos, a nossa sequência aqui dessas mulheres. Eita, mulheres que não acabam mais, né? Mas é gostoso, eu adoro ler, terrano. Olha só, meu registro, né, na pele, do amor pelo livro, pela escrita, pelos diálogos, pela descoberta, pelo aprendizado. Percebe-se que eu mudei de cenário. Vamos seguindo aqui, terranos. Agora eu vou falar de Helene Hanfstaeng. Quem era essa mulher? Amiga de Adolf, aí essa senhora idosa e patrocinadora dele. Bom, diz as escrituras aqui, as transcritas do livro, que ela era alta, magra e loira. Percebe-se que por conta da descendência alemã, todas as mulheres geralmente são magras, altas, loiras, dos olhos azuis, né? Isso não é nenhum segredo. Então, essa mulher, Hanfstaeng, Helene, ela ensinou ele a dançar, pagou para Adolf também as aulas de inglês, pagou-se também para Adolf, ele teve um período da história que ele foi preso, eu já mencionei isso lá atrás, e essa Hanfstaeng, essa mulher, quando ele saiu da prisão, ela pagou o aluguel dele por muito tempo, e bancou essa vida de encontros com os colegas para ele. Ele ficou tão apaixonado nessa mulher, pela bondade dela, que em um momento registra-se que ele se ajoelhou perto dele e falou assim, que declarou que era escravo dela. Eu sou o seu escravo, porque ela fazia tudo por ele. Essa mulher era cheia da grana, uma das mulheres que era mais rica da época e tinha todo o legado para bancar a campanha dele. No final da história, fala-se sobre ela que ele decepcionou. As histórias, quando eu estou lendo, terreno, eu verifico que tem toda uma amizade no primeiro momento. O tempo vai passando, quando ele se influencia com outras pessoas, geralmente decepciona a anterior. Pelo menos é o que eu tenho percebido nesses históricos. No final da história dessa mulher, junto a essa amizade, ela falou o seguinte, que a paixão, ele tinha uma paixão, não era paixão por pessoas, era paixão de se exibir. Longe de ser homem, ele era um neutro absoluto. Essa frase encontra-se lá na página 47 desse livro. O esposo dessa Helene Hanfstaeng era um homem gigante e fanfarrão. O contrário de Adolf, que era silencioso, quieto, tímido e desconcertado. Então, olha as características. Quando eu leio o livro, eu olho muito isso, terrano. Característica. Quando
no momento quando Adolf foi em algum conflito lá, que ele voltou na casa dessa mulher, de Helene Huffstrand, ele foi preso. Ele subiu nas escadas da casa dela, subiu pro porão, ficou lá chorando, falou para ela que iria se matar, pegou uma arma, colocou na cabeça. Esse foi o primeiro momento dele se vitimalizar, né, dar um de vítima, e colocou na cabeça, e ela subiu correndo as escadas e disse para ele não fazer isso, que ele deveria, aí ela procurou um papel e uma caneta e falou para ele, você deveria escrever aqui um conteúdo da sua política. Aí ele transcreveu tudo que pensava, escreveu e deixou com ela. Aí ela falou assim, agora você vai se entregar porque os policiais estão aí em frente. Nisso ele já estava voltando de um conflito que ele tinha com os colegas. Tudo em questão de domínio de território. Bom, quando ela desceu as escadas, ele estava no roupão. E aí ele tirou o roupão, se entregou para os policiais, isso lá já em 1933, 1900 antes do grande registro aí dele, né? Ele ficou preso e vários amigos dele foram visitar ele na prisão. Inclusive essa mulher, ela deu 2 mantas escocesas para ele não passar frio dentro da cadeia. Terranos, lembrei-me de algo. Sobre Helene Huffstrand. Essa mesma mulher, patrocinadora dele, salvou ele 2 vezes. A primeira foi quando correu, subiu as escadas e tomou dele a arma. E a segunda foi quando ele ficou preso e dentro da prisão ele ficou 1 semana de greve de fome. E aí ela foi chamada e foi visitá-lo e disse assim, como você vai morrer de fome se você já sobreviveu um primeiro momento difícil, um primeiro momento escuro? Daí, com essa conversa com ela, Adolf retirou o jejum da fome e voltou a comer como um lobo. Diz os registros. Segue com a gente as histórias. Registra-se que dentro da cadeia, Adolf fez um livro, escreveu um livro com 2 volumes. O nome desse livro se chamava Minha Luta. Esse livro é muito engraçado. O primeiro momento que ele escreveu sobre esse livro, ele escreveu as opiniões dele. E ele dizia assim, o título dizia assim, 4 anos e meio contra a mentira, a burrice e a covardia. Esse foi o título do livro que ele escreveu quando estava preso. Só que quando foi para edição, o colega dele sugeriu que colocasse Min Kampf, que significa Minha Luta. Esse livro eu não li ainda, eu vou procurar saber sobre ele, claro, para eu saber como é que ele pensava. Isso tudo me interessa para eu entender esse comportamento. Nesse livro ele expressou as ideias, olha isso, antissemitas, comunistas, machistas, racionalistas e nacionalistas de extrema, dentro do adotado partido nazista. Olha isso, terranos, que forte. Então, assim, isso foi em 1924, terranos, na prisão dele. Foi exatamente essa data. Bom, registra-se, no final de tudo isso, que em 1936 cessou-se a amizade com essa senhora Helene Huffstrand, a terceira mulher colaboradora do partidarismo de Adolf Hitler. É isso aí, terranos. Esse vídeo fica por aqui. Possivelmente eu vou fazer mais sequências do livro, porque não terminei ainda de ler, mas acompanhe comigo os registros das histórias. E se você tiver curiosidade de ler passo a passo, procure ler o livro para você saber mais. Eu estou aqui me disponibilizando para compartilhar o meu conhecimento, que eu compartilhando, eu estou te mostrando como é importante a leitura. Isso nos ajuda na fala, na interpretação, na expressão e no conhecimento também, terranos. Ficamos por aqui. Excelente tarde e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like maroto e acompanhe comigo essas histórias. Um beijo, terranos. Excelente dia.